Os fortes protegem os fracos. Essa é a lei da natureza. O que você acha? Demon Slayer tá imitando Dragon Ball? Seja bem-vindo, galera do outro mundo. Esse é o Crítica Santa, o canal que a gente faz resenha, né? Não, a apresentação de obras, a resenha crítica dela e, se houver, a crítica religiosa referente às coisas que são apresentadas na obra que ficam no nosso consciente ou subconsciente quando a gente termina de ver. Então, sem mais delongas, vamos começar. Continuando a saga da luta de Tanjiro, né, contra Muzan. Tanjiro é o principal e o Muzan é o demônio, o Oni, ou vampiro, tem gente que chama de vampiro, do líder dos demônios. E a história é simples, eles entram num castelo infinito. Esse castelo infinito é feito por um outro Oni, numa dimensão criada pelos Onis que tem inúmeras salas, inúmeras casas e praticamente ele cresce o tempo todo. É criada pelos Onis para fazer os humanos se perderem lá dentro e desistirem. Então os Hashiras, que são esses humanos que lutam com espadas, lutadores com técnicas absurdas para matar demônios, entram lá e tentam matar todos os que conseguirem encontrar. É uma história bem, vamos dizer assim, simples e rasa. O que mais importa no Demon Slayer é as coisas que acontecem entre os personagens e dentro da história de cada um deles quando é apresentado. Isso que torna a história rica. Mas o plot em si é bem simples, não tem nada de diferente. Ele é uma continuação da última temporada, acho que é a terceira, do Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba, desse ano de 2025. Então, para quem, 2024 na verdade, para quem não está acostumado ou não costuma ver o anime, vai ficar um pouco perdido no filme no início, mas você acostuma e pega o fio da meada. Para quem viu o filme anterior vai gostar, porque tem coisas que vão aparecer de novo, não quero dar spoiler, e infelizmente pra gente que não viu a última temporada, que nem eu tô começando a ver agora, depois de ver o filme, você fica um pouco perdido de início, como eu acabei de falar. Mas vamos para a resenha do filme. O filme já inicia com o sacrifício do mestre, que não mostra no filme anterior, nem ele mostra no próprio filme. Deve estar nessa última temporada que eu não vi. Acho uma pena, porque seria mais uma cena espetacular botar no filme, nem que fosse um resumo, né? Um resumo pequeno para quem não viu a última temporada. Poderia ter uns 5 minutos de resumo? Eu acho que poderia. O filme já tem 2h40. E, sinceramente, tem muita cena arrastada. Então, Kimetsu no Yaiba, 2025, Castelo Infinito, poderia ter uma cena de resumo para as pessoas se atentarem à história e não ficarem tão perdidos que nem eu fiquei. Não acha? O Castelo Infinito, do Demon Slayer, para variar, ele cita ou suscita a luta motivada pela vingança. Essa luta motivada pela vingança é eterna, ela nunca acaba, né? Ela é iterativa e repetitiva. Me falaram que mesmo que o filme tinha muitas cenas de excesso do passado, os famosos flashbacks. Então, quando eu assisti, realmente eu vi. Tem mesmo muitas cenas de flashback desnecessárias, porque o desenho é corrido e atual, e você saber o que se passou antes é necessário para você entender o que está acontecendo com a história e para você entender a motivação dos personagens dos lutadores. Mas você fazer isso em excesso, igual o filme A Hora do Mal, que também foi a apresentação de personagem em excesso, ficou chato e repetitivo. Se você tivesse com sono, você dormiria no metade do filme, sinceramente. Mas tem gente que não ligou, mas eu liguei muito e não gostei disso não. A personagem fala assim: desculpa por tudo isso. Aí o outro pergunta: por quê? Pessoas doentes sempre pedem desculpas, né? O filme do Demon Slayer, Castelo Infinito, consegue, mesmo em flashbacks, entrar em camadas da psique humana, né, e discutir elas e trazer os problemas intrínsecos da natureza humana para a mesa. É um filme de luta, mas mesmo assim faz você pensar na sua vida e nas coisas que você já fez durante o dia, durante a vida, durante a sua fase que você está vivendo. Por isso a nota tão alta do filme. É um filme que não só de luta, mas é também um filme para você pensar nas coisas intrínsecas ao ser humano. É um filme para você se indagar
sobre o que você está fazendo, sobre o que você vai fazer e mudar a sua forma de pensar. E nisso o filme é magnífico, consegue trazer para a discussão muitas coisas que normalmente nos animes não são trazidas, nos animes infantis. E esse que é um shonen, né, conseguiu trazer todas essas discussões. Eu não vou citar nenhuma específica, porque qualquer uma seria spoiler, mas eu gostei muito de todas as discussões das coisas que foram tratadas no filme. Por exemplo, né, eu vou dar uma assim, de você não se atentar para o que os outros falam e você está sempre treinando e sempre melhorando a sua forma de ser, seja naquilo que você decidiu para fazer da sua vida. Decidiu ser médico? Seja o melhor. Mesmo que fale para você, o lugar que você estudou é ruim, não interessa. Você vai lá, estuda até ser o melhor. E o filme trata disso praticamente, né? Em dois personagens diferentes. Isso é muito bom. Inclusive em vilão. Ele trata disso também em vilão. E nisso o filme é excelente. Tá, o filme é maneiro, o filme é muito interessante, muito bom. Cenas espetaculares, muito bom em desenho, em motion, né? As cenas de animação, de luta são muito boas. Às vezes você vê umas coisas repetitivas, mas ainda assim muito boas, muito bem feitas. A história do filme é maneira, mas ela está de acordo com o que a gente pensa religiosamente. Vamos pensar um pouquinho para ver o que ele ensina pra gente? Coitada, não existe paraíso nenhum. Depois da morte só existe o nada. O corpo apodrece e vira nada. Eles não conseguem aceitar esse destino triste. O Oni fala isso para uma garota, que para ele os seres humanos são coitados, porque não conseguem aceitar que depois da morte não existe nada. Depois que você morre, vira, né, defunto, vai para o cemitério e acabou. Mas aí os humanos, principalmente os humanos do filme, de Hashira, etc e tal, eles tentam mostrar que não, você está errado e existe sim coisa após a morte, né? E a gente vai tentar lutar para mostrar para você que você, Oni, está errado e nós estamos certos. Mas, sinceramente, muito interessante a fala desse Oni, porque sobre isso eu tenho muito o que comentar. Eu já fiz um filme sobre a morte lá no Academia de Shea, quem não viu vai lá dar uma assistida. Porque assim, eles falam sobre o paraíso. O paraíso para o cristão é a terra prometida, Jerusalém. Não é céu. E o depois da morte? Depois da morte, Salomão, Jesus, Paulo, depois da morte, o nada. Você está dormindo, esperando ser ressuscitado. Então, assim, a fala do Oni, quando ele fala que não existe paraíso nenhum, ele está errado. Mas quando ele fala que depois da morte só existe o nada, nisso ele está certo. O ser humano ele não consegue aceitar que depois da morte tem o nada. Ele não consegue aceitar e cria inúmeras religiões. Sai criando religião daqui, religião dali, ou interpretação da religião, não importa. Mas, sinceramente, se você for ver, né, a cultura original hebraica ou a cultura de Jesus mesmo, depois da morte, o nada. Você só espera a sua ressurreição. Quando você viver de novo e ter alma de novo, porque o morto não tem alma, quando você viver de novo e ter alma de novo, aí sim você vai ter vida eterna, etc e tal. Mas enfim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci, é isso mesmo. Mas agora eu volto à frase do Tanjiro. Os fortes ajudam e protegem os fracos. Essa é a lei da natureza, né? E eu quero falar sobre isso de um ponto de vista religioso, né? Porque no filme, muitos que são fortes, que são os Onis, né? Eles só existem para causar medo, para destruir, matar, se aproveitar, e todo tipo de coisa ruim referente aos outros seres humanos que eles acham fracos. Mas os principais da obra, vamos dizer assim, que são os Hashira, os lutadores, eles defendem uma outra coisa, eles defendem que os fortes, na verdade, ao invés de dominar sobre os fracos, causando coisas ruins a eles, na verdade eles deveriam proteger os fracos e não deixar que os fracos sejam oprimidos, né, e sofram de males por aqueles que se acham fortes. Se você é cristão, e esse é
o verdadeiro motivo das pessoas serem cristãs. Não é para você discutir religião na internet, não é para você ficar debatendo isso, debatendo aquilo. É legal debater, mas não é para isso. Você ser cristão de verdade é você defender os fracos, né? Tá lá no Isaías, tá lá em Jeremias, tá na própria lei do Eterno, na Torá, para você dar o dízimo para viúvos, para os órfãos, ou seja, os necessitados. Tá na questão do jejum. O jejum verdadeiro é aquele que você ajuda os necessitados. Tá no Jesus, quando ele fala que você tem que fazer, o que você tem que fazer para ser verdadeiro cristão, pega o seu dinheiro e doa aos pobres, vem e me segue. A parte de doar o seu dinheiro aos pobres. Em toda a escritura, praticamente, em toda ela, tá a questão de se você é forte, você tem que ajudar o mais fraco. Então eu acho que é um dos maiores ensinamentos que tem no filme, não à toa, é o que mais é impactante no filme, e está certo tanto na cultura oriental quanto na cultura cristã oriental também. E tanto deveria ser o certo para a gente também, a questão da honra, onde a sua honra está pautada em você ser forte e defender os fracos. E essa é a mensagem religiosa que eu quero deixar, que está nesse filme, né? E eu deixo para vocês. As notas no IMDb é 8,6. A nota no Rotten Tomatoes é 9,8. Tanto do público quanto da crítica. Uma nota altíssima. E assim, que nota eu dou pro Kimetsu no Yaiba? Assim que eu saí do cinema, sinceramente, eu fiquei em dúvida. Entre 9,5 e 10. Mas depois pensando, eu ia dar 10. Mas depois pensando, é um filme realmente muito bom. A questão dele ter três ápices, 3 clímax, é uma coisa nova, também muito boa, enquanto no filme anterior teve 2. Então eles quiseram fazer uma coisa maior, por isso que o filme tem 2 horas e 40, mas ele não tem 2 horas e 40 por causa disso, ele tem 2 horas e 40 pelo excesso de flashbacks, infelizmente. Então eu acho que eu só tiro meio ponto. Tiro meio ponto. Para quem não está acostumado a ver filme de drama, eu estou acostumado a ver filme de drama, mas quem está acostumado a só, tipo o filme do Capitão América, né? Não lembro se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Eu acho que é o terceiro. Que ele é frenético, cheio de ação, nunca que para. É um filme frenético, todo mundo adorou o filme por causa desse monte de ação, coisa acontecendo. Só tem uma parazinha no meio do filme, depois de coisa acontecendo. O pessoal quer isso, né? O pessoal quer esse tipo de filme. Então, infelizmente, o Kimetsu no Yaiba, como os animes, né? Isso já é uma cultura normal de anime. Você para, você descansa, depois você volta pra luta, aí depois você para, você descansa, aí depois você volta a outra luta, tal, não sei o que, quando a luta acaba, você para, você descansa, você vê outra historinha, aí depois você volta, entendeu? Esse ritmo frenético, lento, pra mim ficou cansativo, sinceramente. Você acontecer uma vez ou duas, tá legal, mas você acontecer, eu não lembro, aconteceu no filme mais umas 6, 7 flashbacks para contar a história de personagem, sinceramente eu não gosto não. Tem gente que gosta, mas eu daria um 9,5 pro filme só por causa desse excesso de flashbacks. E eu poderia tirar mais outro ponto também, seria um 9,0. Eu acho que seria pouco demais. O filme é realmente bom. Eu acho que se eu der 10 pro filme anterior, 9,5 para esse. Mas se for 9,5 pro filme anterior, 9 para esse. Por quê? Uma outra coisa também do filme que eu notei é que o filme, quem não viu a série, né, ou quem não vê o desenho, fica um pouco perdido de início. Ele vai aprendendo a entender o que está acontecendo no filme. O filme anterior não teve isso. Por isso que eu acho que o filme anterior teve um público muito maior e uma aceitação muito maior, que foi o filme do trem. Ele foi bem aceito, até por quem não conhece anime, por quem não gosta de anime. Quem conhece anime e gosta, mas não conhece o desenho, nunca tinha assistido, passou a assistir por causa do filme, porque o filme é muito bom e ensina valores muito bons, igual o Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Fica ensinando valores de amizade, de companheirismo, de fé, né? De luta, de garra.
E o Kimetsu no Yaiba praticamente é isso, é um filme que ensina valores. Então, esse filme, ele teve essas coisas, mas se você não está acostumado com anime ou não assistiu o anime, vai ficar um pouco perdido, do mesmo jeito que eu fiquei perdido porque eu não assisti a última temporada, eu tô começando agora. De acabar, uma última coisa, minha conclusão para o filme. Eu vou ler, só para não me falar errado. Ouvi muitas pessoas falarem que o filme era ou tinha coisas cristãs, ou ensinava coisas, ou o filme era cristão, que tinha cultura ou ensinamento cristão no filme, e sinceramente, sabe o que eu vi? Eu já falei agora há pouco. Sabe o que eu vi? Eu vi um filme oriental, né? De cultura oriental, e vi, zero coisas cristãs no filme. Zero, nenhuma. No máximo, se você puxar, tem muitas coisas que aparentemente espíritas no filme, obviamente, mas nada além do que já tem em religiões orientais, certo? Como fantasmas, ou você ir para um lugar de tormento, ou de pessoas boas, que seria o céu e o inferno, né? Mas eles não falam em céu e inferno no filme, mas falam lugar de tormento, lugar de pessoas boas. Como o Oni lá, quando está falando, vocês insistem em paraíso, mas na verdade não tem nada depois da morte. Então, em minha conclusão, eu não vi nada de cristão no filme, apesar de falar de coisas que são inerentes ao ser humano, como pensar nas coisas depois da morte, e o que eu acabei de falar, ensinar garra, ensinar luta, superação, amizade, todas essas coisas são universais, né? E, por exemplo, falar de espíritos, fantasmas, paraíso, são coisas que existem nas religiões orientais que não são cristãs. Então, eu acho forçar muita barra falar que o filme é cristão ou que ensina coisas cristãs. Tanto os cristãos que falaram isso estão errados, quanto as pessoas geralmente de esquerda, né, no Brasil, que não gostam da religião cristã, esse tipo de esquerda que eu estou falando, eles também estão errados, ou porque não entendem da cultura oriental e da religião oriental, ou porque acham que tudo que aparece, que fala sobre amizade, ou sobre fantasma, ou sobre não sei o que, é religião cristã. E não é. Tem muitas religiões no mundo que falam sobre isso, e, na verdade, a religião cristã não falava em fantasma. Só existe a fantasma uma vez só na Bíblia, e é influência grega, né? Que existia no povo de Israel durante a época que Jesus existia. Então, não é cultura hebraica ou israelita a questão de fantasmas, não é. Então, eu não vejo, sinceramente, nada cristão no filme, e essa é a crítica santa que eu deixo para esse filme. O que vocês acharam de tudo que eu falei? Concorda? Discorda? Deixe seu comentário, deixa a sua crítica, ou o que você acha, o que você viu do filme, você discorda de mim, não tem problema nenhum, escreve aí o que você acha, eu vou levar em consideração também. Muito obrigado por assistir, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, favorita, manda para as outras pessoas, e é isso que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Até o próximo Crítica Santa.